Abra comigo a sua Bíblia no Evangelho segundo Mateus, capítulo 15, versículo 21. Mateus, capítulo 15, verso 21. O tema da mensagem nesta noite é uma fé persistente alcança o alvo. Diga comigo, uma fé persistente alcança o alvo. Mateus capítulo 15, do verso 21 ao 28. Encontrou? Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: Despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: Não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então, ele respondendo disse: Não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: Sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus: Ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento, sua filha ficou sã. Deixe sua Bíblia aberta nesse texto, coloque sua mão direita sobre ela e declare comigo: esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. E eu posso o que ela diz que eu posso. Pai, em nome de Jesus, nós oramos a Ti nesta noite. Nós mandamos embora deste ambiente toda incredulidade, toda apatia, toda preocupação e ou ansiedade, em nome de Jesus. Que haja neste lugar solo fértil, para que a semente da Tua palavra caia e possa germinar e frutificar a 100 por 1. Nós lhe pedimos nesta noite, Espírito Santo, nos dê espírito de sabedoria e de revelação, para que entendamos a mensagem do Senhor para as nossas vidas, para que ao sairmos deste lugar, saiamos, ó Deus, transformados, reanimados e reavivados no Senhor, em o nome de Jesus. Dá um glória a Deus aí no seu lugar. No último dia 8 nós tivemos Dia Internacional da Mulher, e a mensagem de hoje, de certa forma, é uma homenagem a todas as mulheres, com uma referência bíblica de uma mãe que lutou bravamente com uma história marcada por iniciativa, fé, perseverança e coragem. E como nós precisamos desses atributos, como nós precisamos de coragem, precisamos de fé, precisamos de ousadia, precisamos de persistência, porque diariamente o inimigo está jogando em nossas mentes o quê? Desista. É como se ele colocasse um pisca-pisca diante dos nossos olhos com a expressão: desista. Desista dos seus sonhos, desista do chamado de Deus, desista dos propósitos de Deus, desista da sua família, desista do seu projeto financeiro, jogue tudo para o alto. Mas ao mesmo tempo nós precisamos ligar uma luz que não pode piscar, mas uma luz acesa, uma luz forte, que continuamente deve decretar fervorosamente o propósito das nossas vidas, a ousadia, a intrepidez, a coragem, porque nós não somos aquilo que o diabo diz que nós somos, nós não temos aquilo que o diabo diz que nós temos, e nós não podemos aquilo que ele diz acerca de nós. Nós somos um povo escolhido de Deus, nós somos um povo que é filho de Deus, nós temos acesso àquilo que é de Deus, porque ele nos fez herdeiros, e Jesus nos fez co-herdeiros em Cristo Jesus. Então eu lhe digo nesta noite que você tem dois caminhos
caminhos diante de você. Ou você ouvirá e crerá na voz do inimigo, ou você ouvirá e crerá na voz de Deus para a sua vida. Por isso que é importante declararmos, e mais do que a declaração, vivermos aquilo que a Bíblia diz, que somos, temos e possuímos. Posso ouvir um amém? Esse texto é um texto intrigante. Talvez você já tenha feito a leitura dele e tenha ficado meio que sem entender. Espera aí, que Jesus forte, que Jesus de certa forma duro, insensível à causa desta mulher, que Jesus que, se eu não estiver enganado, chama a mulher de cadela. E que Jesus é esse? Esse Jesus não é o Jesus que eu vejo nos demais textos do Evangelho. Mas para entendermos esse texto bíblico, nós precisamos olhar de uma forma histórica, voltarmos no tempo, olharmos para o Antigo Testamento, para compreendermos de uma forma mais clara aquilo que Jesus queria dizer com essa história. E Jesus, diz o texto, começa no verso 21, dizendo que ele foi para a região de Tiro e Sidom. Essas regiões ou essas cidades estavam localizadas na Fenícia, atualmente no Líbano, ao norte da Galileia. Era uma região não muito habitada pelos judeus. Era uma região de cananeus, homens e mulheres que não serviam ao Deus de Israel. A cidade de Tiro era uma cidade muito famosa na antiguidade, pois os fenícios dominavam a arte da navegação. Então existia uma fama muito grande por todo o mundo até então conhecido. E quando nós olhamos para o Antigo Testamento, nós percebemos que os reis de Tiro fizeram uma aliança com Deus ou com o rei de Israel, lá atrás, na época de Davi e Salomão. Eles fizeram uma aliança comercial, e naquela aliança comercial, o sentido era qual? Tiro e Sidom deveriam enviar para Israel madeira e mão de obra especializada para a construção do templo, ao passo que Israel deveria enviar para Tiro mantimentos e cereais que a população precisasse. Ou seja, um acordo comercial, como o Brasil tem com o Mercosul, com outros países como China, Estados Unidos, enfim. Todo país tem seus acordos. E esse era um acordo comercial que tinha então entre Israel e Tiro e Sidom. Mas beleza, e aí? E aí, queridos, que essa aliança provocou posteriormente um mal-estar muito grande para Israel. As consequências foram meio que catastróficas. Por quê? Porque Etbaal, que foi sucessor de Irão, rei da Síria, fez o quê? Fez uma aliança com Israel. E nessa aliança, ele deu a sua filha, Jezabel, para se casar com o rei de Israel, Acabe. E se você já fez um pouco de leitura bíblica, você vai se lembrar de quem foi Jezabel nos tempos dos reis do Antigo Testamento. A Bíblia diz que Jezabel foi uma mulher má, foi uma mulher que perseguiu os profetas de Israel. Um dos seus maiores alvos foi Elias. Elias foi perseguido por Jezabel, ao passo que ele entrou numa grande depressão, porque ela procurava tirar a sua própria vida. E não apenas isso. Jezabel implantou em Israel o culto ao deus Baal. Ela fez com que o povo de Israel, que antes havia entendido que apenas um Deus deveria ter, agora aquele povo estava adorando outros deuses, os deuses dos cananeus, Baal principalmente. Então o prejuízo foi terrível, foi grande, Israel sofreu, os profetas de Deus sofreram, morreram por uma causa maior. E agora? Essa mulher que vai ao encontro de Jesus é uma mulher cananeia, é uma mulher que vinha lá dessa região, era uma mulher que vinha que era o que de certa forma da origem de Jezabel, uma mulher que tinha trazido tanto mal para o povo de Deus. Então ela vem ao encontro de Jesus com uma causa. Qual era a causa? O texto bíblico diz que sua filha estava horrivelmente endemoniada, possessa. A filha estava atormentada por demônios, e era grande a dor daquela mãe ao ver a sua filha realmente sob uma força maligna. E aqui nós temos homens que reconhecer que o poder de uma mulher, e principalmente de uma mãe, quando tem um objetivo, não para. Nós homens muitas vezes paramos no meio do caminho. Nós homens muitas vezes nos arrefecemos em meio à estrada, em meio à trajetória. Mas as mulheres, em especial as mães, são aguerridas, são fortes, são corajosas. E foi isso que essa mulher cananeia fez.
Ela, quando fica sabendo que Jesus estava passando por aquela região, ela fala: eu preciso encontrar este homem, porque ele pode mudar a minha vida. E muitas vezes, queridos, nós estamos como aquela mulher, cheios de problemas, cheios de dificuldades, enfrentando dias dificílimos, e procuramos a solução, mas não o encontramos. E aí nós nos lembramos do salmista no Salmo 121, quando ele disse: eleva os meus olhos para os montes. Mas que pena, irmãos, que muitas vezes nós estamos elevando os nossos olhos para a igreja, estamos procurando em homens a solução das nossas vidas, estamos procurando em sistemas organizacionais a solução das nossas vidas, estamos procurando em pastores e líderes a resposta para as nossas vidas. Mas o que nós precisamos fazer é tirar os nossos olhos do aqui e agora e voltarmos os nossos olhos para os montes, porque no verso 2 o salmista diz: o meu socorro vem do Senhor. Você não me entendeu? Eu disse que o nosso socorro, ele vem do Senhor, por isso que nós olhamos para os montes, por isso que nós olhamos para o alto. Irmãos, o nosso socorro não vem do real, não vem do dólar, não vem da economia, o nosso socorro não vem da política, o nosso socorro não vem dos homens, o nosso socorro, ele vem do Senhor. E aquela mulher, mesmo não conhecendo o Deus de Israel, com certeza ela já ouvira falar tanto desse Deus, mas ela recorre ao Deus de Israel para mudar a sua vida. Ela acreditava nesse Deus de Israel, como o salmista diz no Salmo 57, tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia, pois em ti a minha alma se refugia, à sombra das tuas asas me abrigo, até que passem as calamidades. Olha o que diz o salmista: clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Ele dos céus me envia o seu auxílio e me livra, cobre de vergonha os que me ferem, envia a tua misericórdia e a tua fidelidade. Acha-se a minha alma entre leões, ávidos de devorar os filhos dos homens. Lanças e flechas são os seus dentes, espada afiada a sua língua, mas a minha confiança está no meu Deus. Aquela mulher estava assim. Ela não tinha a quem recorrer, ela não tinha a quem recorrer buscando a solução, buscando a saída. Ela tinha uma missão, e a missão daquela mulher cananeia era libertar a sua filha. Mas para isso, ela precisava agir, ela precisava ter uma atitude. E muitas vezes, queridos, nós não temos tido a atitude necessária. Estamos acomodados, parados, arrefecidos, esperando o milagre cair do céu, assistindo televisão e pensando: Deus há de ter misericórdia. Sim, irmãos, Deus tem misericórdia, mas essa mulher nos inspira e nos faz entender que nós precisamos ir ao encontro dele, nós precisamos romper, precisamos sair do lugar que nos limita, precisamos sair do lugar que nos impede, precisamos romper, igreja. E nesta noite eu quero partilhar algumas lições que a mulher Ciro-fenícia nos ensina. A primeira lição, ela está lá no versículo 22 do capítulo 15 de Mateus. Acompanhe comigo. Verso 22. Jesus partiu, foi para a região de Tiro e Sidom. Verso 22. E eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. A primeira lição que nós aprendemos com a mulher cananeia é que fé requer ousadia. O escritor aos Hebreus diz que fé é certeza daquilo que se espera, é a convicção de fatos que se não veem. Ou seja, nós não vemos, não sentimos, não enxergamos, mas cremos. Mas o fato de crer não diz tudo. O crer tem que ser acompanhado de ousadia. Ousadia simboliza coragem. Aquela mulher, para estar ali buscando Jesus, ela teve que vencer três barreiras. Primeira barreira racial. Ela não era da raça de Jesus,
Ela não era judia, ela era cananeia. O histórico dela perto dos judeus era horrível. Para uma cananeia vinda desta região se aproximar de um judeu, o judeu diria: misericórdia, né? Afasta de mim, você é suja, você aí faz parte de Jezabel. Jezabel perseguiu os profetas de Deus, eu não quero nada contigo. Ela era desprezada pelos judeus. Os judeus não se davam com os cananeus, principalmente com aqueles que eram da origem de Jezabel. Ela era de Canaã, terra que foi invadida e possuída por Israel a mando de Deus. Mas ela não estava preocupada com a raça. Ela não estava preocupada se seria benquista ou não pelos judeus. Ela não estava preocupada se daria certo ou não. Ela tinha uma missão. Ela tinha um propósito. Ela queria quem? Jesus. Ela precisava de um milagre. Ela não estava preocupada com a barreira racial, mas também ela não estava preocupada com a barreira social. Fique comigo. Além da raça ser diferente, socialmente falando, ela era o que? Uma mulher. Uma mulher não poderia se aproximar, nem mesmo conversar com um homem, principalmente desconhecido, e mais ainda judeu. Ela não estava preocupada. Ela não queria saber. Ela não queria saber da limitação. Ela não queria saber da barreira, porque ela tinha um anseio maior. Ela tinha uma filha endemoniada, e o texto bíblico diz: horrivelmente endemoniada. Ela não estava preocupada com os preconceitos. Ela não estava preocupada com o estereótipo social. Ela não estava preocupada com aquilo que as pessoas diriam, porque ela teve uma fé, uma convicção, uma certeza que a levou a ser ousada. Além da raça, além da barreira social, ela vence também a barreira religiosa. Como eu disse, uma cananeia e Jesus, um judeu. Queridos, todas aquelas nações tinham seus deuses, seus usos e costumes, suas tradições, mas ela não queria saber. Ela ultrapassou todas essas barreiras quando ela se aproxima de Jesus e diz: Jesus, filho de Davi. Só os judeus poderiam chamar Jesus de filho de Davi. Mas a mulher cananeia, ela não estava preocupada com a barreira religiosa. Ela tinha uma missão, ela tinha um propósito, ela tinha um objetivo. Quantas vezes, amados, nós somos arrefecidos por barreiras. Nós somos paralisados por achismos, por costumes, por pensamentos, por posicionamentos humanos, limitados, arcaicos, retrógrados. Aquela mulher tinha um objetivo, e muitos estão parados ao contrário dela. Muitos estão tranquilos, esperando as coisas acontecerem, mas não movem nada. Queridos, entendam algo: naquilo que Deus pode fazer, Ele move céus e terra. Mas naquilo que o homem pode fazer, ele não move uma palha sequer. Porque a responsabilidade é nossa. Ele não nos deu pés à toa. Ele não nos deu voz à toa. Ele não nos deu capacidade intelectual à toa. Tudo isso tem um propósito. E se nós não utilizarmos tudo isso, esses recursos dados pelo próprio Deus, para alcançarmos as bênçãos do céu, nós não sairemos do lugar. A fé requer ousadia. Aquela mulher foi ousada. Mas a segunda lição que nós aprendemos com a mulher cananeia é que a fé requer persistência. E é aqui que tem muitos cristãos afundando, parando. Aqui que tem muitos cristãos abandonando o chamado de Deus para suas vidas, porque na primeira dificuldade param. Na primeira circunstância já falam: vou jogar tudo para o alto, não tem jeito mesmo, eu não estou nem muito afim, eu não estou nem com muita vontade. Olha o que nos diz os versos 23 ao 25, acompanhe comigo em sua Bíblia. Ele, porém, não lhe respondeu palavra, e os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: despede-a, pois vem clamando atrás de nós.
Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Queridos, aquela mulher persistiu no seu objetivo. Em primeiro lugar, ela vira para Jesus e fala: Jesus, a minha filha está horrivelmente endemoniada. O que é que Jesus faz? O que é que Jesus faz, igreja? Não faz. Fica em silêncio, calado. Ela fica esperando uma palavra, uma direção. De repente, o que os discípulos estão falando? Não, Jesus, manda essa mulher embora. Chata, aborrecida, está aí clamando atrás de nós já tem um tempão. Ela não é judia, ela não pertence à casa de Israel. Fala com ela para vazar, na linguagem super, ultra, mega atualizada. Depois Jesus dá outro fora nela. Mas a fé, igreja, ela requer persistência. Aqui comigo, igreja. Você tem desistido por causa de quê? Você tem parado por causa de quê? O que tem te impedido de prosseguir? O que tem te impedido de alcançar o objetivo? Problemas? Seja bem-vindo à vida adulta. Todos nós temos problemas. Todos nós temos dificuldades. Se nós fôssemos franquear um microfone aqui para todos que aqui estão, nós não sairíamos daqui em um mês. Todo mundo contar problemas e dificuldades, todos nós temos problemas. E em partes, é por causa deles que nós perseveramos, é por causa deles que nós caminhamos, é por causa deles que nós avançamos, não olhando para trás, não ficando paralisado, não sendo impedido pelas circunstâncias, mas rompendo de fé em fé, rompendo de glória em glória, rompendo confiando na mão do Senhor. Mesmo quando tudo diz que não, mesmo quando Deus permanece calado diante de uma oração. Aquela mulher orou a Jesus. É como quando nós oramos a Deus pedindo a Jesus uma resposta, pedindo a Jesus um milagre, e a resposta de Jesus é o silêncio. Quem aqui já passou pelo silêncio do céu? Não é fácil passar pelo silêncio. Mas ela desistiu? Não. Por que aquela mulher venceu tantas barreiras? Por que aquela mulher venceu o silêncio de Jesus? Venceu a palavra contrária dos discípulos, venceu a raça, venceu os preceitos sociais, venceu os preconceitos religiosos. Por que aquela mulher não encontrou alívio nos deuses cananeus? Que provavelmente, eu creio sim, que eram deuses insensíveis, deuses que não se preocupavam com as necessidades dos seus adoradores. Ela procurou em Jesus, o filho de Davi, porque em Baal ela não encontrou, nos deuses cananeus ela não encontrou. Eu quero lhe dizer, meu irmão, que os deuses deste mundo não podem te dar aquilo que só o filho de Davi pode. Quem sabe, irmãos, ali na fronteira de Israel, nas regiões de Ciro e Sidom, as famosas cidades da Fenícia, aquela senhora ouvira falar de um tal de Jesus de Nazaré. Nazaré, pode porventura sair coisa boa de Nazaré? Nazaré é uma cidadezinha fuleira exportando salvação para o mundo. Mas talvez naquelas regiões ela ouvira falar das histórias que se operaram em Israel. Quem sabe ela ouvira falar da vista restaurada ao homem cego de nascença que tinha mais de 40 anos de idade. Quem sabe ela ouvira falar dos 10 leprosos que foram curados e apenas um voltou para adorar Jesus, e esse um era samaritano. Ela pode ter pensado: se um samaritano foi restaurado, por que eu não? Se um samaritano que também é odiado pelos judeus foi alvo do milagre do filho de Davi, por que eu não? Quem sabe aquela mulher ouvira falar da multiplicação que Jesus fizera, com 5 pães e 2 peixes, capaz de alimentar mais de 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Ah, se ele multiplicou pães,
Ele é capaz de libertar a minha filha, Ele é capaz de ouvir o meu pedido. Quem sabe aquela mulher ouvira falar desse filho de Davi, sensível, humano, generoso, fraterno, que se compadecia e aliviava o fardo das pessoas, dizendo: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Irmãos, quem sabe aquela mulher ouvira falar que trazia os enfermos a Jesus e eles eram curados, os surdos ouviam, os cegos viam, os coxos andavam. Irmãos, quem sabe ela ouvira falar do gadareno, um louco de jogar pedra no povo, que se feria com pedras e ninguém conseguia prendê-lo, um caso perdido. Mas quando esse gadareno encontra com o filho de Davi, a sua vida nunca mais foi a mesma. Porque fé demanda persistência, fé demanda perseverança. Da mesma forma que aquela mulher cirofenícia ouvira falar de milagres e maravilhas operados pelo filho de Davi, nós estamos aqui em João Pinheiro hoje, neste tempo, no século 21, ouvindo as maravilhas do filho de Davi, mas além de ouvir, vivendo as maravilhas do filho de Davi. Quem aqui tem pelo menos um milagre para contar do filho de Davi? Não, continue com sua mão erguida. Os demais não têm nenhum milagre. Quantos milagres? Feche os teus olhos aí. Pense em pelo menos um milagre operado pelo filho de Davi. Pense em pelo menos uma resposta que o filho de Davi já lhe deu. Você pode dar um glória a Deus aí no seu lugar? Uma fé operante demanda ousadia, mas ela também demanda persistência. E para finalizarmos, a terceira lição que aprendemos com a mulher cirofenícia é que fé requer humildade. Olha o que nos diz os versos 26 e 27. Então ele, respondendo, disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, contudo, lhe disse: sem educação, grosseiro, saí da minha casa e vim ao seu encontro e você me maltrata, nunca mais eu te procurarei. É isso que está escrito na sua Bíblia no verso 27? Verso 27. Ela contudo disse: bando de hipócritas, vou procurar outro local, outra igreja, outro Deus para me acolher. É isso que ela diz? Vamos ler juntos. Ela contudo replicou: sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Aquela mulher se humilha. Se Jesus estava dizendo que não deveria se dar o pão dos filhos para os cachorrinhos, ela diz: pois bem, meu Senhor, mas os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa. Por favor, atenda a minha oração, atenda o meu pedido, atenda o meu clamor, porque a minha filha está terrivelmente endemoniada. Irmãos, quantas vezes, quanto mais vida com Deus nós temos, mais orgulho nós sentimos. Quanto mais caminhamos com Deus, mais independentes nos tornamos. No início, qualquer viagem que a gente faz, a gente pede oração. No início da caminhada, tudo é alvo de oração. A gente tem sede da palavra, a gente tem fome de Deus. Mas ao passo que nós vamos crescendo na nossa vida com Deus,
nós nos tornamos independentes, tomamos decisões arbitrárias, agimos consonantes ou segundo a nossa própria vontade. E quando tudo dá errado, a gente fala: Deus, cadê o Senhor que não me vê? Aquela mulher se humilha. Ela venceu todas as barreiras, todos os preconceitos. Eu fico imaginando as feministas. Eu fico imaginando algumas deputadas e 2 senadoras que nós temos em nosso país. O quê? Que absurdo, filha. Levanta daí. Ele está te humilhando. Processa ele. Mas ela tinha um alvo. Ela tinha um objetivo. Mais uma vez eu digo, ela venceu o silêncio de Jesus. Ela venceu a rejeição dos discípulos. Imagine você chegar em um ambiente e ouvir as pessoas que estão nesse ambiente com aquele que você quer falar. Fala com ela para ir embora. Fala com ele para ir embora. Os discípulos falaram isso, mas ela não ouviu aquilo que os discípulos disseram. E mais do que isso, ela venceu a rejeição do próprio Cristo. Jesus disse para ela: não posso dar para você aquilo que é dos filhos de Israel. Mas ela se humilhou. Ela se humilhou. E sabe qual foi o resultado da sua humilhação? Ela foi exaltada. Jesus nos diz em Mateus 23:12: e o que mesmo se humilhar será exaltado, mas aquele que se exaltar será humilhado. No verso 28, então lhe disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé. Faça-se consigo como queres. E desde aquele momento, sua filha ficou sã. O seu orgulho não te levará a lugar algum. Provérbios diz que o orgulho precede a queda. Mas aquele que se humilha diante de Deus, Deus o exalta. Eu quero lhe perguntar nesta noite: qual é o seu problema? Qual é o seu problema? Agora eu quero lhe perguntar: qual é o tamanho da sua fé? Não é o tamanho do seu problema, mas é o tamanho da sua fé que move o sobrenatural na sua vida. Quantos estão aqui comigo? O que move a mão de Cristo é a fé daquela mulher. A operacionalidade da fé. E tem muita gente velha de igreja. Tem muita gente que tem a igreja por tradição. Vem à igreja, participa da igreja, mas não tem a ousadia dessa estrangeira. E eu não sei se você já viu, tem muita gente que mal chega e já começa a viver milagres. Porque Deus faz acepção de pessoas? Não. Porque elas movem o coração de Deus com uma fé ousada, com uma fé perseverante e com uma fé simples, humilde. Deus procura os verdadeiros adoradores. Não sei se você reparou, mas no verso 25,
Jesus tinha te respondido contrariamente, mas diz que ela, porém, veio e o adorou. Eu fico imaginando essa mulher Ciro-fenícia se ajoelhando diante de Jesus, adorando-o, dizendo: Senhor, socorre-me, socorre-me, tem misericórdia de mim, tem compaixão de mim, tem piedade de mim. Você pode se colocar em pé no seu lugar? A mulher Ciro-fenícia, igreja, ela ousou, ela quis, ela foi ao encontro de Jesus, ela venceu os preconceitos e os estereótipos que existiam. E você? Como está o seu encontro com Jesus? Cheio de não me toques? Cheio de barreiras? Jesus, isso pode, isso não pode, eu sou assim, eu sou assim, eu sou assim. Como está a sua disposição? Você tem se voltado verdadeiramente para o Deus que você diz que você serve? Ou ele tem sido um Deus figurativo em sua vida? Você tem se humilhado diante do teu Deus? Você tem chorado diante do teu Deus? Você tem rasgado o seu coração na presença do Senhor? Você tem passado tempo diante dele falando: Jesus, ouve o meu pedido, Jesus, socorre-me, Jesus, me responda? Ou você está cheio de si? Se hoje você está como aquela mulher Ciro-fenícia, você chegou nesse ambiente sem saber a quem recorrer, mas hoje você está como ela: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Se você precisa de Jesus, se você precisa do filho de Davi na sua vida, se você precisa de uma direção, de um propósito, eu quero te convidar a sair do seu lugar, vir aqui à frente, se prostrar diante do filho de Davi e clamar por uma resposta dele para a sua vida. Saia do seu lugar, vem à frente, se posicione diante dele, rasga o seu coração, meu irmão, minha irmã. Você não está diante de homens, você não está diante de uma igreja física, você não está diante de uma religião. Eu não posso fazer nada por você, eu não posso mudar a sua vida, essa igreja não pode mudar a sua vida. Nós somos falhos, mas tem alguém chamado Filho de Davi. E da mesma forma que a mulher Ciro-fenícia era estrangeira, nós também somos estrangeiros, nós também somos gentios, mas a mesa está posta, a mesa está posta. Nós não somos como os cachorrinhos, nós somos filhos, filhos de Deus, filhos de Deus. Se posicione como filho diante do teu Pai nesta noite. Abra o teu coração para Ele, abra o teu coração, clame a Ele como ela clamou, peça a Jesus como ela pediu, insista. Jesus disse: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, abatei e abri-se-vos-á, pois todo aquele que pede recebe, e o que busca encontra. Jesus também nos disse que se nós somos maus, conseguimos dar bons presentes aos nossos filhos, quanto mais Deus, o nosso Pai, não nos dará. Jesus nos disse que tudo o que pedíssemos ao Pai no nome dEle, nos seria dado. A palavra do Senhor nos diz que verdadeiramente Ele levou sobre si o castigo, o peso, a maldição, e pelas pisaduras de Cristo nós fomos curados.
Abra o teu coração nessa noite. Você está diante do Filho de Davi. Faça como aquela mulher, se lance na presença dele. Abra o teu coração, abra o teu coração e clame ao Senhor nesta noite. Fecha os teus olhos, fecha os teus olhos. Adore ao Senhor. Faça como aquela mulher cirofenícia que o adorou. Abra a tua boca, adore ao Senhor, adore ao Senhor. Adore ao Deus de Israel. Adore ao Deus que se compadeceu de nós,
que nos reconciliou através do seu Filho a Ele mesmo. O Filho de Davi está neste lugar. Ele mesmo nos disse: onde duas ou mais pessoas estiverem reunidas em meu nome, ali eu estarei. Ative a sua fé neste momento. Em nome de Jesus Cristo, ative a sua fé. Ative a sua fé com palavras de fé, com pensamentos de fé. Lute contra as circunstâncias. Lute contra pensamentos racionais, pensamentos de derrota. Sejam convertidos em pensamentos de fé. Sentimentos de frustração sejam convertidos em sentimentos de fé. Andere. Apresente ao Filho de Davi nesta noite o seu clamor. Apresente ao Filho de Davi nesta noite a área que você precisa de socorro, a área que você precisa de uma palavra vinda do céu. Diga para Ele. Feche os teus olhos, não é hora de observar, é hora de se relacionar com o Filho de Davi. Esqueça os estereótipos, as barreiras, os preconceitos. Esqueça até mesmo das dificuldades, porque quando estamos diante do Filho de Davi, a luz que irradia dele, Halá Kandere, de que Kandere Kahalaya, Nekahalaha Nakandarala Macedei. Espírito Santo, fala ao meu coração sobre uma nova perspectiva de fé. Passos que precisam ser dados. Ele diz ao meu coração que tem pessoas aqui nesta noite que estão construindo suas próprias barreiras, suas próprias dificuldades, colocando impossibilidade no lugar de possibilidade, anulando o poder de Deus, impedindo o agir do Espírito. Mas Ele diz ao meu coração: é tempo de romper. Satanás, em nome de Jesus, tire as suas mãos de diante dos olhos dos filhos de Deus que estão aqui. Comece a enxergar nesta noite pela fé, em nome de Jesus Cristo, que toda cegueira caia por terra, que toda surdez caia por terra. Espírito Santo, abra os ouvidos espirituais deste lugar nesta noite. Impossibilidade, seja agora tomada pelo poder que vem do céu, que aonde abundou a dificuldade, que venha um milagre do céu, que venha um milagre do céu. Rebalaia Xandaralabassou. Espíritos ministradores da parte de Deus, anjos, vão ao encontro deste que está ouvindo essa mensagem pela internet. Faça um milagre do Senhor. Barreiras
caiam por terra em nome de Jesus. Que seja agora neutralizado todo o poder contrário, toda obra do inferno, em nome de Jesus. Nós decretamos no poder do nome de Jesus o fluir dos milagres. Malabacandaralabachou, Naralabacalá, Naralabachorecanderelebechá. Comece agora a enxergar com os olhos da fé milagres sendo liberados sobre a sua vida. Filho de Davi, filho de Davi, tem misericórdia, tem compaixão, tem piedade de nós. É noite de milagres, é noite de milagres, é noite do mover do Teu Espírito sobre nossas vidas, sobre nossas casas, sobre nossas famílias. Aquela que antes estava horrivelmente endemoniada, pela palavra do Filho de Davi, foi liberta. Em nome de Jesus, eu declaro sobre a sua vida o poder que quebra o jugo, o poder que quebra as cadeias. Eu declaro sobre a sua vida que verdadeiramente Ele levou sobre si, Ele levou sobre si as nossas mazelas, as nossas enfermidades. Seja tomado agora por uma unção de cura, por uma unção de cura, cura na alma, cura na alma, cura no físico. Alabacandaralabassou. Jesus, o Senhor disse que nós imporíamos as mãos sobre os enfermos e eles seriam curados. Eu clamo nessa noite, flua cura neste lugar, flua cura neste lugar, flua transformação. No lugar da tristeza que vem a alegria do Senhor. Aquele que entrou neste lugar amargurado, angustiado, aflito, que seja tomado pela mesma alegria que inundou o coração daquela mulher, a alegria da fé, a alegria da fé, a fé que move montanhas, a fé que traz à existência aquilo que não existe. Você pode se colocar em pé no seu lugar, erguer as suas mãos aos céus e numa atitude de ousadia começar a glorificar a Deus pelo milagre. Glorifique ao Senhor pelo milagre, glorifique ao Senhor pelo milagre. Abra a tua boca, adore-o, 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 igreja. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, porque Tu és bom. O nosso socorro vem de Ti. Tu és o nosso auxílio nos dias difíceis. Tu és o nosso baluarte, o nosso porto seguro. E nós estamos à sombra do Senhor nesta noite. Declare comigo, Jesus. Declare mais alto, Jesus. Nesta noite, eu reconheço
o teu senhorio sobre a minha vida, e eu te entrego tudo o que eu sou, tudo o que eu tenho e tudo o que eu vier a ser, em nome de Jesus. Dê um forte aplauso ao Senhor nesta noite. Aplauda o Filho de Davi, aplauda o Rei dos Reis, aplauda-o, exalte-o, glorifica-o. Que o teu amor, ó Deus, a tua graça, ó Filho, e as tuas santas e preciosas consolações sejam sobre nós hoje, ao longo dessa semana. Nos dê uma semana de fé, nos dê uma semana de ousadia, nos dê uma semana de intrepidez, de perseverança, mas acima de tudo, de humildade, porque aqueles que se humilham serão exaltados pelo Senhor, para a tua glória e para o teu louvor. Amém. Deus te abençoe, vá em paz e até o nosso próximo culto.